Tomara que eu esteja tão bonita na câmera quanto eu tô me vendo no espelho, porque eu tô me vendo muito bonita no espelho. Mas a câmera às vezes é traiçoeira. Eu odeio câmera. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o meu primeiro vídeo, tudo aqui é mato ainda. E conto com vocês pra capiná-lo. Não sei se esse canal vai pra frente, mas vamos lá. Não, tô brincando, energia aqui em cima, o canal vai pra frente sim. Bom, eu vou falar nesse vídeo de um assunto que é uma coisa que eu já discuto com o meu melhor amigo, que é Little Monster, há uns 8 anos, mais ou menos. Que é sobre a Lady Gaga, na verdade. E com a vinda dela do show no Rio, esse show maravilhoso que a gente vai ter, ou que a gente teve, depende do momento que você está assistindo, isso voltou à tona na minha cabeça e eu quis falar um pouco mais sobre isso. Que é como foi difícil para a Lady Gaga sustentar a própria persona Lady Gaga ao longo dos anos. E que é por isso que a Lady Gaga não existe mais. E eu acho que é por isso que a gente fica todo tempo sonhando. Tipo, toda vez que ela lança algum álbum novo, toda vez que tem uma era nova, e a gente fica tipo, ai, mas a Gaga ainda não voltou, a Gaga ainda não voltou pro pop. Eu acho que é por isso que a gente fica sonhando com isso, sabe? Na verdade, não é que ela não tenha voltado, ou que ela não tenha voltado pro pop. Eu acho, na verdade, que ela nunca deixou de fazer música pop. Só que eu acho que a gente fica com saudade da persona que ela já foi e que ela não consegue sustentar mais. Então eu acho que Stefania Germanotta, voluntariamente ou não, conscientemente ou não consegue mais sustentar a Lady Gaga. E eu acho que a culpa disso são as redes sociais. E nesse vídeo, nesse meu TED Talk, eu vou falar sobre isso. Tá, a Lady Gaga, ela não é uma artista que ela nasceu fora da internet ou fora das redes sociais, igual, sei lá, Madonna. Nossa, eu vou ser muito cancelada nesse vídeo, vai ser primeiro e último. Então, a Lady Gaga ela não é uma artista que nasceu fora da internet. Quando a Lady Gaga surgiu, já existia YouTube, já existia Twitter, e a gente já usava essas redes sociais de uma forma bem intensa, eu acho. A gente usava todos os dias. Podia não ser todas as horas, a gente não estava ali conectado a todo momento, mas a gente usava todos os dias. Inclusive, a Lady Gaga, no começo da carreira dela, ela tinha um canal no YouTube, bom, todos eles têm, né, por causa do Vevo, mas ela fazia vlogs do dia a dia dela, que era o Gaga Vision, que ela mostrava justamente dia a dia e as coisas que ela estava fazendo. Então, vamos mostrar agora aí esse vlog, Yuri? Desse lado. Tem como? Tem, acho que tem espaço suficiente. Então tá. Então vamos ver o Gaga Vision. Michelle Williams, and it says, what were they thinking? Meet Beyonce's replacement. What if you guys, you're not gonna be honest, but I did. Even your tail, too. Oh my God, that was crazy. Lady Gaga, intensely free, Michelle Williams. Dá uma nostalgia ver essas coisas, sabe? Que fica muito tipo 2008 coded, tipo quando você consegue ver vídeos antigos, mesmo que não sejam seus, mas quando você consegue reconhecer tipo elementos que estavam estética daquela época. Todos esses trechos que a gente viu dos vlogs da Gaga Vision, eu acho que eles eram feitos de uma forma diferente nas redes sociais dela. Eles meio que colocavam ela no centro da narrativa. Então, não era tanto sobre gerar identificação de você que tá assistindo com ela. Eu acho que, pelo contrário, era pra aumentar um pouco mais a distância, sabe? Tipo, fica meio óbvio que ela é uma superstar e tudo bem, ela tá fazendo coisas cotidianas, ela tá andando na rua, ela tá andando no mercado. Só que eu acho que é justamente esse o pulo do gato. Eu acho que é uma celebridade fazendo coisas cotidianas. Tipo, ela ainda tá vestida como Lady Gaga, ela tá maquiada como Lady Gaga, ela tá full na personagem. Então, é uma celebridade fazendo coisas cotidianas. E hoje em dia, o que a gente vê, tipo, nas mídias sociais dela, eu tô falando dela porque esse vídeo é sobre ela, a gente não vê uma celebridade fazendo coisas cotidianas. A gente vê uma pessoa cotidiana que tem um dia a dia como o de uma celebridade. Então, tudo que ela retrata, sei lá, ela ensaiando o clipe, você não vê realmente que a personagem tá mais ali. Você vê uma pessoa cotidiana, que poderia ser qualquer pessoa, só que a vida dela é essa. Então ela vai ali e ela vai ensaiar. É isso, eu acho que os vídeos desses vlogs, eles não eram feitos de uma maneira pra humanizar ela, sabe? Eu acho que a forma que o vídeo é capturado também, tipo, a outra pessoa, a pessoa da câmera, sabe? A perspectiva dela é diferente de hoje nas redes sociais, que você tem uma grande parte do POV em primeira pessoa, que é a pessoa filmando. Eu acho que isso também aproxima mais, sabe? Antes, quando era uma outra pessoa na câmera e ela mais isolada, ela no centro da imagem, ela, tipo, sempre centralizada e em lugares vazios, eu acho que tudo isso evoca, tipo,
uma individualidade de uma persona, sabe? Coisa que hoje em dia eu acho que se perdeu um pouco. E agora, pra provar o meu ponto, eu vou mostrar um outro vídeo, que é justamente o vídeo dela ensaiando Abracadabra, pra mostrar como que, justamente, não é mais uma celebridade fazendo coisas comuns. É uma pessoa comum fazendo coisas de celebridade. Eu acho que é meio isso, né? Muito, tipo, você saber demais da vida da pessoa. É tipo, cara, eu não quero saber da sua vida. Me deixa um mistério. Me deixa imaginar sobre como é a sua vida. Não quero que você fale, inclusive, que ela não é boa, sabe? Me deixa sonhar com isso. Mas eu ainda acho ela artistona. Eu acho que ela não é mais a Lady Gaga, mas eu acho ela uma puta artista. Então, exatamente, ela não é mais a Lady Gaga. Sim. Mas ela é uma puta Ela é uma artista. puta artista, é incrível. Sim. Tá, agora eu vou ler aqui um pouquinho. Tem uma parte do livro de 2013 que é Lady Gaga and the Remaking of Celebrity Culture, de Amber L. Davidson. E aí, esse livro, esse trecho em específico, ele fala de uma visão de Janice Min, que é a antiga editora da US Weekly, que era tipo uma revista de fofoca. Ainda é, assim, uma revista de fofoca bem tabloide americano tradicional mesmo. E aí ela fala que a Lady Gaga surgiu num momento da mídia após o nascimento dos reality shows. Então a Min diz que os reality shows, eles geraram esse desejo dos fãs deles verem, tipo, pessoas que eles acompanhavam, os artistas, as celebridades, fazendo coisas comuns. Tipo, abastecer o carro, levar o cachorro pra passear, e etc. E que a Lady Gaga, ela usava isso de uma maneira muito interessante, porque ela escolhia viver a vida dela de uma forma muito espetacular, nunca sendo vista fora da personagem, mas fazendo isso de uma forma a mostrar que essa era a vida real dela. Quando observada fora do palco, ela ainda estava usando, tipo, as mesmas roupas e as mesmas maquiagens esdrúxulas. Então, tipo, dentro ou fora do palco, ela estava sempre muito consciente de que ela estava sendo observada, sabe? Ela estava sempre muito aware de que, tipo, beleza, eu tenho que sustentar essa persona. E eu acho que isso começa a se desmantelar em alguns anos. O que eu acho que mudou foi a forma que as redes sociais mudaram e talvez nem a Lady Gaga estivesse preparada para isso. Por exemplo, no começo da carreira dela, além dos vlogs, ela também era super ativa no Twitter. E o Twitter, naquela época, ele tinha, sei lá, 140 caracteres só. Tinha uma limitação muito curtinha de caracteres que você não podia exceder. Então, quando a Lady Gaga tweetava, era uma coisa meio, tipo, não tinha espaço pra você dar muita explicação, sabe? Então ela tweetava, sei lá, ai, será que eu sou homem ou eu sou mulher? Tipo, isso não é um exemplo literal, mas esse era um dos mistérios que pairava ali a Lady Gaga. Então eu acho que tinha uma própria limitação dentro das redes sociais, assim, de justamente você não conseguir escrever tanto, você não conseguir postar tanto, o próprio Gaga Vision, eu acho que na época o YouTube só permitia vídeo até 10 minutos, se eu não me engano. Então tinha uma limitação natural das próprias plataformas que fazia com que você não conseguisse mostrar tanto de si mesma e dar tanta explicação sobre si mesma, o que eu acho que é uma coisa muito natural da persona Lady Gaga. E aí, no momento que, sei lá, 10 anos atrás, que as redes sociais começam a mudar, que você tem stories, que todo mundo tem internet, que consegue colocar vídeos de não sei quantos teras online, que o YouTube permite, tipo, sei lá, meia hora de vídeo, 1 hora. E que, justamente, passou a ser muito cobrado dos artistas, tipo, ai, porque eu tenho que dar esse meu posicionamento sobre tal coisa. Eu acho que a forma que a gente passou a usar as redes sociais, a forma que as redes sociais foram evoluindo, começou a ser uma coisa que a gente usava de uma forma tão extensiva, e aí você acaba com o mistério que tem, sabe? Tipo, eu acho que é aí que Lady Gaga começa a deixar de ser Lady Gaga e a se enterrar, infelizmente, porque eu amava muito Lady Gaga. Não, quando eu digo se enterrar, eu não tô falando que ela não foi sucesso, eu não tô falando que ela não é foda, ela é. Só que é justamente essa persona toda do tipo, ai, será que eu sou homem? Será que eu sou mulher? Eu não sei o que eu sou. E todas essas coisas muito enigmáticas sobre ela, tudo isso tinha uma limitação também de uma rede social, e essa personagem foi pensada e foi criada numa época que as redes sociais eram mais limitadas. Depois, lá no ano de 2016, que tava todo mundo na internet o tempo todo, falando sobre tudo o tempo todo, fazendo textão, e aí que Stephanie Germanotta começa a se mostrar demais, não cabe tanto espaço assim pra mistério, sabe? E também, não, justamente por consequência, não cabe tanto espaço assim pra uma personagem, pra uma persona que se sustenta, seus grandes pilares são os mistérios e os questionamentos. Tipo, quem é essa pessoa? Por que ela é assim? A partir do momento que você começa a explicar demais isso, tipo, acabou aquela persona. Rest in peace, Lady Gaga. Você enterrou a Lady Gaga. Por exemplo, um grande exemplo disso que eu gosto de trazer é justamente a série de posts que a Lady Gaga fez em 2015 sobre ela descolorindo o cabelo dela. Tipo, hoje em dia é até meio
cringe a gente usar o Instagram dessa forma. Na época não era, na época fez super sentido ela mostrar o processo em 5 posts, sei lá, de como ela descoloriu o cabelo. Mas é justamente isso, tipo, isso é algo que a Lady Gaga mostraria? Não, ela justamente estava sempre consciente, sempre montada e sempre só sendo vista maquiada e não cabe mais, sabe? Então, como a gente já tava falando, de alguma forma, por conta dessas mudanças e das redes sociais, isso tudo foi mudando, né, ao longo da década de 10. E, cara, eu odeio falar década de 10. Velho, né? Ao longo dos anos 2010. E a Lady Gaga, ela foi ficando muito mais relatable do que ela era. Então, ela foi ficando muito mais identificável. Você passou a, sei lá, ela é uma pessoa que tem problemas de saúde mental, assim como todos nós. Ela sofre de ansiedade, ela se sabota. Ela vai ficando muito mais identificável. E a partir do momento que a gente consegue se identificar com essas pautas, a gente vai afastando um pouco da grande persona que era a Lady Gaga. E eu quero trazer também um outro exemplo. Eu falei agora do exemplo dela descolorindo o cabelo dela. Tem um outro exemplo dela fazendo, tipo, macarrão com a família. E aí ela posta no Instagram. São uns 5 posts dedicados à jornada dela fazer macarrão artesanalmente. Inclusive, amo. Só que é isso. É tipo, cara, isso é algo que a Lady Gaga faria? Isso é algo que a Lady Gaga de 2010, aquela que tava banhada em sangue, que foi pendurada no VMA, faria? Eu acho que não. Enfim, eu não tenho nenhum problema com ela usar as redes sociais dela dessa forma. Hoje em dia, como a gente falou, ela até usa de uma forma diferente, mas tudo bem. Qualquer pessoa tem que postar o que bem entender nas suas próprias redes. Eu odeio quem fica censurando a gente. Mas eu acho que é isso, tipo, essa mudança de narrativa dela, esse olhar que ela trouxe mais pessoal pra vida dela, fez com que a gente se distanciasse um pouco da Lady Gaga. Outro exemplo disso, também, que a gente já viu, foi esse vídeo de Abracadabra, por exemplo. Porque esse foi o vídeo mais recente, assim, eu achei bem interessante trazer isso. Tipo, cara, você acabou de me entregar um clipe com a estética mais parecida da Lady Gaga de 2010, que todo mundo realmente é muito saudosista. E aí você já me entrega vários vídeos do behind the scenes dos ensaios, sabe? Tipo, eu não quero saber. Me deixa perguntar, me deixa ter curiosidade, me deixa imaginar como é que foi. Tipo, não me entrega uma coisa e me entrega logo como aquilo foi feito, sabe? Isso tira a magia daquela coisa principal. Não é, Yuri? O que você acha? Exatamente, mas o que vende hoje é muito making off, né? Ela tá perdida dentro. Tu acha? Muito making off. Então, eu acho que há making offs e making offs. Por exemplo, making off Keeping Up with the Kardashian é uma linguagem, entendeu? Que você consegue ver ali o dia a dia daquela pessoa e mesmo assim você ainda a tem num patamar muito alto de inacessibilidade e tal. Mas eu acho que o making off Lady Gaga, que a Lady Gaga faz, eu acho que ele aproxima. Acho que são várias escolhas estéticas, justamente, de posicionamento de câmera. E acho que é escolha narrativa também, do que você vai mostrar. Todo making off, assim, bem feito, que você consegue deixar o artista ali naquele pedestal, ele tem uma curadoria. Ele não é literalmente a vida da pessoa ali 24 horas. Mas aí, será que também, tipo assim, a gente quer deixar o artista no pedestal? Não, né? Artista tem mais é que se fuder. Como artista, eu digo isso. Não, mas eu acho que a Lady Gaga, sim, eu quero deixar no pedestal. Acho que ela tá lá. Ela tá lá. Ela estava. Ela não existe mais. E sabe quem concorda comigo, Yuri? Courtney Smith, que é uma crítica musical. Ela fez um artigo na BBC. Que eu vou ler agora suas exatas palavras. Ela diz: a falta de privacidade que existe hoje para qualquer pessoa com o mínimo de fama torna desafiador criar um senso de mistério e muito mais separar sua vida privada da sua vida pública. Bom, Courtney Smith, ela disse isso num artigo sobre a Lana Del Rey, porque a Lana Del Rey também tem essa questão de artista e persona, mas eu acho que se aplica muito bem ao caso da Lady Gaga. E torna muito difícil para você manter um senso de mistério se a sua personagem é baseada nisso. Eu acho que a forma que a Lady Gaga encontrou de expressar sua vulnerabilidade foi retirando camadas que acabou fazendo a sua persona colapsar. E eu não acho nada de errado um artista querer se mostrar vulnerável pro seu público, sabe? Pelo contrário, eu acho isso muito nobre, muito louvável. Mas eu acho que a Lady Gaga fez tudo de errado. Não, tô brincando. Mas eu acho que há essa falta. Agora temos essa lacuna de Lady Gaga. Você também não pode contradizer o seu branding, a sua linha editorial. O que é isso? Tipo, são pilares que formam a marca ser uma marca, ou você ser você. Quando a gente tá falando de artistas, isso fica meio nebuloso. Mas qual era o branding da Lady Gaga? Qual era a linha editorial dela? Era: vocês nunca vão me ver fazendo a mesma coisa, vocês vão me ver sempre mudando, eu vou sempre chocar e trazer algo novo, e vocês nunca vão me ver como uma pessoa comum. Isso era muito forte. Vocês nunca vão me ver como uma pessoa comum. Ela estava sempre vestida de uma forma muito fora do normal, e com maquiagens, e com
coisas no corpo, né? Que não eram, tipo, intervenções estéticas permanentes, mas algumas coisas, assim, no corpo que deixavam ela meio alien, meio andrógena, meio humanoide. Então, quando você tem uma linha editorial muito bem definida, e quando você tem isso muito bem definido, que é vocês nunca vão me ver como uma pessoa comum, e aí você passa a se apresentar como uma pessoa comum e a contradizer esse seu branding, que é, tipo, basicamente forma tudo que você é, eu acho que é essa a falta que a gente sente e que a gente talvez nem consiga nomear. Eu acho que mais do que a gente clamar de a Lady Gaga tem que voltar pro pop. Cara, a Lady Gaga nunca saiu do pop. Ela sempre continuou fazendo música pop, que aliás são muito boas. Mas eu acho que é esse o sentimento saudosista que fica, que a gente não consegue nomear, sabe? É Lady Gaga. Eu agora te vejo como uma pessoa comum. Você poderia ser minha prima de segundo grau. Que prima. Nossa, imagina ter Lady Gaga como prima de segundo grau. Porque ia ser tipo assim, seu primo passou no concurso, sua prima ganhou o Grammy, e você? Nossa, ia ser pesado. O lado bom e o lado ruim vai ficar com a prima. Como assim? Ela vai chamar atenção pra todas as coisas. Os tios conservadores vão odiar ela. Será? Tá, mas assim, querendo ou não, ela é uma mulher hétero, né? Tipo, só teve relacionamentos públicos héteros. Uma mulher branca hétero, É verdade. né? Que traz milhões pra dentro de casa. Será que os tios conservadores odeiam Lady Gaga? Os tios da Lady Gaga, no caso. Ela talvez seja a ovelha negra da família, milionária, que deu muito certo. E aí todo mundo fica calado depois. Mas, de qualquer forma, eu não ia querer ser prima dela, porque primos que passaram em concurso e prima Lady Gaga. Eu ia ser a prima mais fodida, que eu já sou. Não, eu não sou. Eu tenho que parar de falar essas coisas negativas de mim, entendeu? Eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa do bem, eu mereço coisas boas, eu sou merecedora. Isso aí, 2025, sem piadas autodepreciativas. Exatamente. Como eu falei, nos últimos anos, a Lady Gaga mudou a estratégia das redes sociais dela. Ela parou de compartilhar tantos takes da sua vida pessoal e voltou a compartilhar, ou sei lá, passou a compartilhar mais as suas ventures. Tipo, ela só posta quando tem lançamento de álbum novo, clipe novo, ou até a sua linha de maquiagem. Mas vai ficar pra sempre aquela rusga naquela personagem tão teatral que a gente admirava tanto. E que justamente o lance era não conhecê-la demais. E hoje em dia a gente conhece. Então é isso, nesse clima de saudosismo, de nostalgia, a gente encerra esse vídeo. Eu espero não ser cancelada. Assistir, né? Vai ser 2 episódios do cancelamento. É isso, gente. Beijos e até a próxima.